E começamos a analisar este fenómeno de abstenção nas urnas já agora, neste Jornal de Domingo. Tenho comigo no estúdio António Lugero Correia e Dionísio Simões Pereira, do Fórum CV. Vamos começar. Muito boa noite aos dois e obrigada pela vossa disponibilidade. Comecemos então por esta última reportagem. Por um voto se ganha, por um voto se perde, como disse há momentos, e esta taxa de abstenção que permanece alta nas eleições aqui em Cabo Verde, tanto legislativas como autárquicas ou mesmo presidenciais. Como é que podemos fazer uma leitura? É mesmo, como disse o jovem que acabou de falar, descrença nos políticos? Eu vou começar, boa noite, eu vou começar pelo fim, pela esperança que vai nascer agora. A abstenção e insuficiência dos órgãos vai baixar nas próximas eleições. Por um voto se ganha, depois deste resultado. Pois é, ninguém vai querer que o seu partido perca por não apenas foi um votado. voto. Portanto, as pessoas vão às urnas. Eu creio que nas próximas eleições, pelo menos em São Lourenço e que sirva de exemplo para os outros municípios. Pois é. Agora, muito se fala de por um voto se ganha, por um voto se perde, mas agora por um voto se ganhou, por um voto se perdeu. E as pessoas não vão querer que a receita se repita. A abstenção tem muito a ver com o que as eleições dizem às pessoas. Se há uma eleição em que vai haver uma alternância na governação, nas eleições gerais, coisas do género, as pessoas movimentam-se altamente, até porque há algum interesse pessoal pelo meio, porque uma eleição legislativa ganha forma governo, ninguém sabe quando o seu telefone toca para um lugar, para uma coisinha qualquer. Nas eleições autárquicas e mesmo nas presidenciais, tem havido muito pouca presença, as pessoas têm coibido aí. Porque o que o Presidente faz? O próprio candidato diz, eu não governo, mas isso não se consegue. E o outro diz, se não governa, faz o quê? O que é que eu vou lá fazer? Eu posso explorar. E as pessoas, e é bom que se saiba que o Presidente não governa, o que é que o Presidente faz, mas as pessoas estão mais interessadas em quem vai governar de facto. E nas autárquicas, os candidatos a Presidente da Câmara prometem tanta coisa. Eu já ouvi gente falando de pleno emprego nos respectivos municípios, a habitação social para todo mundo. As câmaras não têm recursos para isso. Assim, não é a vocação das câmaras municipais. E as câmaras municipais, os nossos municípios têm uma fraca capacidade de arrecadação. Vivem, sobretudo, das transferências do governo, do Tesouro. É claro que isso é um direito que assista às pessoas daquelas comunidades, vai esse dinheiro, mas ficam chorando por contratos-programa para complementarem o Fundo de Financiamento Municipal, porque não têm capacidade de arrecadação, não lançam impostos, não cobram impostos, não têm quase nada. E isso é complicado ser-se um poder, querer-se considerar um poder, atrair a atenção das pessoas por um poder que não tem. Ajudava a fazer uma campanha mais realista, prometer aquilo que realmente pode oferecer? Olha, Eugênio já cantava naquela morna, está prometendo na Bionamara, está na lancha encajado. Isso, em algum tempo, pode funcionar uma vez, mas não continua. As pessoas têm que falar ao coração das pessoas, com honestidade. Eu acho estranho que tenhamos um período de pré-campanha tão longo, que são, chamamos pré-campanha, mas são campanhas feitas à margem da lei. Sim. E que eu só aceitaria e deixaria andar se fosse para acolher e para recolherem os anseios das pessoas, para processarem e durante a campanha, então, apresentarem propostas processadas a partir das recolhas feitas durante a pré-campanha. Mas não fazem isso. A pré-campanha é um carnaval. Na campanha um espaço de escárnio e mal dizer. E as pessoas... Você viu os jovens falaram aí. Nós temos um eleitorado de luxo. Esclarecido, bastante esclarecido. Articulado, que sabem o que querem. É preciso respeitá-los. É preciso falar-lhes ao coração, sim, mas com verdades, com coisas aceitáveis, razoáveis. Porque quando você sai do razoável, é mais do menos. Eu não vou perder o meu domingo, não vou deixar de ir à praia, não vou deixar de ir visitar um familiar, porque vou a umas eleições de uns fulanos que me estão garantindo o pleno emprego no nosso município, quando nem Bona, nem Frankfurt, nem Paris consegue isso. Você tem gente do Porto trabalhando em Lisboa, porque não há nenhum município, nenhuma região que garanta pleno emprego para todos os seus moradores.
Não, há que haver mais seriedade. Usar a pré-campanha, sim, que eu condenava, mas eu abro espaço para a pré-campanha, legitimo a pré-campanha, desde que seja um tempo para recolha das ansiedades, dos desejos. E formular mesmo a plataforma eleitoral. Para formular a plataforma, que será apresentada então nesses 15 dias de campanha eleitoral. Eu creio que por aí passaria a hipótese de se reduzir a abstenção. Outra hipótese que, pelo menos, o Partido Popular avançou como sugestão seria o voto obrigatório. Cabo Verde tem condições para implementar o voto obrigatório? Não saberei dizer isso, mas permita-me antes de mais saudá-la e cumprimentar o meu velho amigo que há muito não via e graças a este convite tenho possibilidades de o ter por perto e poder arrastá-lo para alguns desafios que tenho que vamos ter de seguir juntos. Mas esta é uma questão que deverá poder ser colocada a toda a nação cabo-verdiana. Portanto, cabo-verdianos residentes e cabo-verdianos na diáspora. Porque quando nós vamos ver o que acontece, por exemplo, na Austrália ou no Brasil, portanto, países que adotam sistemas desta natureza, em que, portanto, não votando, não exercendo já no caso deles, essa obrigação de exercer o voto, perde-se determinados direitos. Perde-se, no caso, por exemplo, do Brasil, perde-se o direito ao passaporte, a concorrer a cargos públicos, fica-se... A não ser que apresente uma justificação plausível. Uma justificação e tudo. No contexto nacional, provavelmente nas condições atuais, se aplicarmos isto por mero decreto, provavelmente estaremos a violar direitos das pessoas e poderemos estar a agir nos termos inconstitucionais. Mas, se por via da análise da situação, de algumas mexidas necessárias, da consulta, chegar-se à conclusão que sim, sim. Pessoalmente, eu diria que condições deveriam ser criadas para se poder exigir, torná-lo obrigatório e avançar. Sem a criação de condições, não faz sentido. Quando nós estamos a ver situações, hoje por acaso na reportagem não apareceu, mas é frequente nós ouvirmos as pessoas dizerem: mas para que ir votar? Sai um elemento do MPD, vem do PICV ou vice-versa, dá na mesma. Isto não vai mudar absolutamente nada. Para que lá ir votar? Perder o meu tempo? Esta é uma questão bastante séria. E por conseguinte, o diálogo, tanto como disse o Lugero, as pessoas entrevistadas deram respostas de elevado nível, que deve ser objeto de estudo. Mas muitas vezes ignoramos isso tudo. E muitas vezes fica-se até com a sensação de que o ator político é quem sabe tudo. E quem não participa na vida política partidária direta é um desconhecedor de tudo. Quando as pessoas efetivamente estão redondamente enganadas. E a linguagem que se utilizava, por exemplo, na década de 90, para levar as pessoas a votarem, hoje não faz qualquer sentido. E quando nós vemos as pessoas, os atores políticos e muitos incumbentes oferecendo motocarro, arca frigorífica e outras coisas, é bom que essas pessoas conversem com números. Estatisticamente, para se poder ver, na entourage dessas pessoas, esses que foram contemplados com esses bens materiais, ou mesmo financeiros, que impacto positivo terá causado na sua entourage? Podemos estar a pensar que os próximos amigos, colegas e outros tantos ficarão satisfeitos. Mas não haverá cobiça? Não poderá produzir efeito contrário ao esperado? Pois. Porque é que deu aquele se eu da outra vez ajudei e resolveu dar a este agora? E agora vão ficar todos à espera. Eu acho que os nossos políticos não terão ainda equacionado esta matéria e continua-se esbanjando recursos para não resultar em absolutamente nada. Isto produziu efeitos no passado, nos tempos atuais, com a clareza, a consciência que os eleitores têm hoje em Cabo Verde,
isso não passa. É melhor guardarem dinheiro para outros fins. Os resultados gerais destas eleições mostraram um pouco disso. Porque mesmo sendo o MPD governo, passou de 14 câmaras para 7. Isto mostra alguma descrença dos eleitores na governação. Descrença, e há um elemento que eu poderia considerar como elemento chave. Não existe conexão, não existe espaço de diálogo entre os governantes e os governados. Nem ao nível do poder central, nem ao nível do poder local. É o que disse o rapaz da reportagem. Vem aqui só de 4 em 4 anos à procura do voto, depois esquecem-se de nós. Exato, porque convocar-me ou convidar-me para determinados atos públicos, algumas sessões de uma ou de outra hora, num conselho de uma ou de outra coisa, não é dialogar com a sociedade. O que se tenta fazer nos dias de pré ou da própria campanha é o que se deveria fazer ao longo de todo o período do mandato. Pois. E isto se aplica tanto para os eleitos locais, municipais, como para os deputados nacionais. Porque há matérias, mesmo de Fórum Nacional, permita-me só fugir, mas volto, há matérias de Fórum Nacional que são levadas à análise na Casa Parlamentar que deveriam merecer um retorno à base, porque delegamos a nossa representação nos deputados nacionais e que cada um, em relação ao seu círculo eleitoral, deveria retornar à base, dar a conhecer a matéria, recolher subsídios e depois ir conjugar a opinião ao nível da sua comissão, tanto da sua bancada, e formar uma opinião a ser defendida na Casa Parlamentar. Não demos um cheque em branco, tanto totalmente livre, para que os eleitos façam o que bem entender. Relativamente ao poder local, é um desperdício de oportunidade para que os incumbentes se perpetuem no poder. Porque se houver um diálogo fecundo, regular, e já agora permita-me puxar algo para a brasa do Fórum CV, se adotarem um orçamento participativo, em que muitos candidatos prometeram durante a campanha. Ficamos satisfeitos por isso. Estamos de olhos agora e de ouvidos para ver na prática. Mas se um candidato, exercício de poder, mas agora falando de incumbentes, se durante o seu mandato reunirem com as comunidades da sua área administrativa, do seu concelho, apresentando as ideias e recolhendo ideias, recolhendo as necessidades, mas depois com essas mesmas populações, com esses mesmos munícipes, procederem à hierarquização dessas necessidades. É óbvio que... Estabelecer prioridades. A seguir, prioridades, porque não há dinheiro que poderá satisfazer tudo o que se poderá pedir. Mas vamos agora, depois dessa listagem, vamos estabelecer as prioridades. E dentro dessas prioridades vamos ver, do quinhão disponível para esses fins, o que é que se pode efetivamente fazer. Manter os munícipes informados. Divulgar as agendas, os calendários das assembleias municipais. Convidando, não fazendo as coisas de véspera para não haver intervenções no período antes da ordem do dia, mas informando com relativa antecedência e fazer com que as pessoas efetivamente participem e levem as contribuições. Partilhar os relatórios. Se isso for feito durante 1, 2, 3 anos, no quarto, não haverá necessidade de sair correndo por tudo quanto é sítio, tentando conquistar beijos e abraços que muitas vezes as pessoas ficam paradas no sítio onde estão sem corresponder, precisamente porque, se isso for feito, como estava a dizer, ganha-se o coração e a mente do eleitorado. Ganha-se confiança. Revela-se a transparência, a integridade, a coerência entre o que se prometeu e o que se vai ou se foi realizando. E quando não se consegue alcançar uma ou outra meta, realizar uma ou outra das ações discutidas, acordadas e colocadas no plano e que não se conseguiu realizar, voltar à base. Explicar porquê. Quando isso é conseguido, a pessoa que se recandidata não tem muito esforço a fazer. Espero que isto seja uma lição para as pessoas agora, nomeadamente
a partir do sofrimento daqueles que estavam convencidos de que eram favas contadas e verificou-se, portanto, a perda da eleição. E isto aconteceu em muitos municípios. Não, é só uma chegazinha em relação ao voto obrigatório. Sim. As pessoas falam o partido, o PTS, fala do voto obrigatório. O PP, o Partido Popular. PP. Há tantas siglas por aí. Falo do voto obrigatório, porque pensam que, às vezes, acredita-se que as pessoas não vão lá por laxismo. Não. Vão fazer o que têm para fazer, mas, principalmente, é uma atitude consciente. Eu não vou lá. E, se forem obrigados, vão lá, pegam um boletim em branco, dobram em quatro e metem lá e abstêm-se. É a abstenção também. Obrigado. Agora, em relação aos municípios, há alguns municípios que pensavam que já tinham tudo ganho, mas que à última da hora revelaram-se vencidos. Eu falo, por exemplo, do caso da Ilha do Maio. Previa-se que o Miguel Rosa perdesse a Câmara do Maio? Eu não. Eu acho que só o Rui Semedo não previa isso. Eu ouvi na televisão e na rádio dizendo que as pessoas não estão muito atentas, que ele foi lá fazer a abertura e quando veio sabia que ia ganhar. Bom, eu dou-lhe o benefício da dúvida, mas eu acho que todo mundo ficou surpreendido. Quer dizer, há pessoas que ficaram sabendo da vitória uns dias antes, porque há estudos de opinião, há sondagens, há páginas tantas, sabe-se que se ganha. Eu acho que quem teve aí uma bateria de sondagens saberá que terá sabido que eventualmente o Miguel poderia. E praia, Rogério? Qual a sua leitura dos resultados na praia? Olha, na praia, antes de mais, o MPD cometeu um erro de caste. Eu não tenho pruridos em falar de coisas politicamente incorretas, que é essa história de trazer um menino, um bom rapaz, meu amigo, filho de um grande amigo meu, o Abrão, de Santa Catarina, para ser presidente da Câmara Municipal da Praia. O MPD é um partido grande, um partido do arco do poder, neste momento partido do governo, não tem ninguém deste município para indicar como um candidato à Câmara Municipal da Praia. Algo está muito mal no reino da Dinamarca. Alguma coisa está muito errada. E as pessoas dentro do partido ficam surdas, resmungam, não dizem nada, mas na hora de vamos ver, eu acredito que terá havido votos do MPD que se transferiram para o menino de Vila Nova, filho de Vila Nova e neto de Paiol, que se candidatou com um discurso aparentemente... um discurso, digamos que simples, sem grandes veleidades, mas que foi ao coração das pessoas. E esse discurso funcionou. É aquela história de quem Esta política de semear, fazer as sementinhas, como dizia Dionísio Pereira há pouco, terá valido a pena? Terá servido, no caso de Francisco Carvalho? Sementinhas... Porque ele, ao que se disse, vive nas comunidades, a falar com o eleitorado para saber dos problemas. Ele cresceu nessas e vive nesse meio, pois. Nasceu, cresceu, esteve lá, sabe o que é que toca o coração dessas pessoas. E foi nisso. Agora, eu tinha um receio que ele pense que esse discurso que venceu autárquicos passa a vencer umas legislativas. São um discurso completamente diferentes. Esta correlação, já agora, que muitos estão a fazer, que este resultado pode ser o prenúncio de uma legislativa, de uns resultados semelhantes na legislativa, não tem nada a ver? Não, vamos por partes. Eu não acredito que o PSDB, por ter ganho as autárquicas, vá ganhar as legislativas. Até porque já aconteceu diferente. Agora, é preciso também não entrar em negação e dizer que este resultado das autárquicas não tem nada a ver com o nível da governação do MPD que se tem. O MPD paga uma fatura aqui nessas autárquicas, mas isso não significa que vá perder as eleições. Até porque ainda são quase 2 anos. Pois é, o secretário-geral impressionou-me muito, porque ele, quando falou dos 2 anos, eu entendi. Este não entrou em negação. Sabe que perdeu, tem algumas razões sabe das razões porque perdeu, e está dizendo que tem 2 anos para corrigir alguma coisa. E tanto é que nunca conseguiram marcar uma reunião da Comissão Política Nacional em menos de uma semana para... Normalmente ficam-se aí em autocomiseração, lambendo as feridas por tempo demais, mas não, eu acho que o MPD está no bom caminho, porque reuniu-se, e eu creio que terão sido sinceros para eles próprios, viram as causas e têm de facto 2 anos para corrigir. Agora, haverá tentações
tentações dentro do partido, porque há uma sensibilidade que não está tanto ao de cima, que poderá querer a cabeça de Ulisses Correia e Silva, mas seria um tremendo erro fazer cair o Ulisses e fazer uma convenção lá para o meio de 2025 e ir a eleições em 2026 com um neófito, com um líder fabricado a martelo para essas eleições. A emenda seria pior do que o soneto. Uhum. Quais seriam as implicações destes resultados nas atuais lideranças? Também do lado do PAICV já há vozes a dizer que o Rui Semedo deveria sair em grande, aproveitar-se destes resultados, sair em grande? Permita-me só não pegar ainda nesta parte de âmbito nacional e voltar à questão do Maio, para poder puxar outros pontos do país que poderão ter acendido determinadas cores, tanto lâmpadas de semáforo, e que têm algumas afinidades. Estamos a falar do Maio, poderemos estar a falar de transportes, tanto aéreo como marítimo. E vimos o que aconteceu tanto na história do cais roll-on-roll-off. Temos a Brava, depende de transporte. Temos São Nicolau, Ribeira Brava, e ainda com algumas interrogações à volta de Tarrafal, de São Nicolau. Portanto, essas ilhas os eleitores dessas ilhas poderão não se ter sentido suficientemente representados nas suas reivindicações pelos seus autarcas junto do governo central. Por outro lado, é importante tomar em consideração que esse isolamento a que estão votados e essa não defesa e advocacia por parte dos seus autarcas junto do governo central, seguramente terá permitido uma certa conexão do posicionamento dos candidatos do MPD com o governo central, insistindo no mesmo discurso relativamente a essa questão do isolamento ou não, e na linha do posicionamento e das opções, tanto da escolha. Vamos por quem nos garante que vai se bater connosco. E se vai bater connosco, temos de estar do seu lado e precisa do nosso voto. Poderá isto influenciar em parte. Além da grande surpresa que me causou a situação do Maio, que para mim era assunto tanto de falar dos municípios mais tranquilos, talvez, para o MPD. Mas em relação à praia, que se pode... Muito rapidamente, que já estamos a extrapolar o tempo. Sim. Em relação à praia, o Ligeiro tocou num aspecto bastante interessante. O Francisco se manteve no seu bairro, não é um bairro de gente rica. Não se distanciou da sua comunidade, como muitos fazem. Prescindiu de utilizar a viatura robusta que o presidente da Câmara tinha, continuando a levar uma vida pacata e a frequentar determinados lugares, caminhando e interagindo com as pessoas. Criou uma relação de empatia com os eleitores, com os munícipes aqui da praia. Na sua linguagem, fora de qualquer arrogância. Numa linguagem alinhada, de facto, com aqueles que sofrem e mostrando que está sofrendo com os eleitores, os apertos, os bloqueios do governo central. E dentro desta linha aparece o Abrão. Eu não colocaria tanto a questão de ter vindo de Santa Catarina. Sim, a origem, neste caso, eu diria até que muito. Veio de Portugal para a praia e ficou mais conhecido até na praia. Mas sofreu o posicionamento, a retaliação e a decisão dos praienses relativamente aos bloqueios, às perdas que Praia terá tido por causa do mandato de Francisco, que sofreu com o governo central. E aqui não falaria tanto na linha da perda por si só do candidato em si, mas do partido, porque inclusive alguns dirigentes do partido que estão, do MPD, que estão a fazer um esforço de não se dissociar a perda dos candidatos com a perda do próprio partido governo, precisamente por causa desse tipo de situações. De modo que a possibilidade do Francisco seguir ainda para altos voos e outros, acho que é prematuro porque ainda não nos deixou a marca do Francisco na praia.
O que é que fez para a praia para simbolizar a passagem do Francisco por praia? Portanto, ficámos bem impressionados com o exercício que fez para conter toda a pressão e todo o bloqueio, mas o que é o seu marco? Isso precisa ser demonstrado. Agora tem 9 deputados. E tem 9 vereadores. E tem o grosso dos deputados. Sim. Portanto, tem as condições reunidas para fazer as coisas avançarem. Depois de nos convencerem, pode pretender extrapolar os efeitos do sucesso da praia e da sua marca na praia para o todo nacional. Portanto, a este nível poderá ser muito prematuro. Eu queria apenas trazer uma questão aqui antes de encerrarmos esta conversa. A questão dos símbolos partidários nos boletins de voto para as eleições autárquicas em vez da cara dos candidatos. Esta situação prejudica os partidos mais pequenos ou mesmo os independentes que porventura possam não ter símbolos? Repare que nós não temos uma eleição personalizada, não há um presidente, não se elege um presidente de Câmara. Elege-se um corpo de variação e o cabeça da lista mais votada, a cabeça da lista vencedora é o presidente da Câmara. Ele tem a mesma legitimidade que todos os outros integrantes da lista. Francisco, o Samir, e agora que os outros 9 têm. A Câmara é um órgão coletivo, colegial, e deve assim funcionar. Portanto, vai a votos o partido. Não se pode ressaltar o candidato em detrimento do partido que está por trás. Mas faz, e Francisco fez isso na campanha. Foi uma campanha personalizada, voltada para si mesmo, como o PSDB um pouco em segundo plano. É por isso que ele sente que ganhou. Só que o Rui também ganhou. Se os resultados do PSDB tivessem sido mais modestos, com este resultado aqui na praia, com os apoios dos acompanhantes que mostrou durante a campanha, poderia estar querendo colocar-se na pole position para atacar a liderança do partido no próximo Congresso. Agora, eu acho que o Rui já foi presidente a prazo, mas já não é um presidente a prazo. Ganhou desta forma, como ninguém mais ganhou no PSC como eleição autárquica. Então há que respeitar essas coisas e há que ter ciência e consciência de que, como dizia o outro, ser candidato a primeiro-ministro tem que ter mais pergaminhos do que alguns pergaminhos têm sido exibidos por aí. Até porque, vendo as estatísticas, tanto em 2016 o PICV apenas tinha duas câmaras. 4 anos depois, estamos a falar de 2020, passou para 8, portanto, mais 6. E agora 4 anos depois, juntou 8 e fazendo 15. Portanto, alcançando, como disse o Ligeiro, resultado nunca antes alcançado desde a implementação do multipartidarismo em Cabo Verde. E isto pelo meio, tomando as presidenciais, que é do PAICV, portanto, nessa linha, e ao se analisar o gráfico em termos de conquista de votos, não apenas de câmaras, mas de votos, de um partido e de outro, vai-se notar que aquilo que alguns dirigentes e militantes do MPD estão a exigir é legítimo. E ainda bem, o presidente do partido abriu-se a tal, vai-se agora à análise. Alguns reclamam já pedindo a cabeça do homem, mas entendo que é fundamental que se conheça primeiro as causas, para depois se avançar em termos de remédio. Você pode adotar um remédio que depois mata o paciente. Portanto, é conveniente diagnosticar bem, equacionar a melhor forma de sair, sob pena disso criar mais clivagens, mais fissuras, e do partido ainda, a menos de 2 anos das próximas eleições, sair prejudicado, porque serão guerras intestinas. Só que o partido tem um problema sério. Nunca fez mais do que 2 mandatos. E isto acho que está presente na cabeça de todos eles. O PSDB faz 3 mandatos, naquela corrida livre, do partido único. Vem o MPD, faz 2. O PSDB volta faz 3 novamente. E o MPD está tremendo agora, aqui no final dos 10. E isso deve ser traumatizante. Exige muita reflexão e muita vão ter que, de facto, refletir contenção nas análises. Muito obrigada, meus senhores. Vamos ficar a dever-lhe mais uma intervenção aqui só para falar do seu Fórum CV, que não tivemos tempo de falar, mas não faltarão oportunidades. Muito obrigada a todos e um bom domingo. Então, agradecemos.